2019 chegou e as famílias estão de olho no valor do pãozinho francês, dos aparelhos eletrônicos, das peças de roupas. Muita gente não sabe, mas tudo isso depende do dólar e até de como o mercado vê o novo governo. Vamos ouvir o que a população espera da economia em 2019. Dona Edi garante que faz tempo que não enche o carrinho de supermercado. Compras só as necessárias. O dia a dia comida, né? Essas coisas que pesou muito, tá pesando ainda, né? Mais um começo de ano com muitos questionamentos. Afinal de contas, em 2019, o valor do pãozinho vai subir? Os juros vão ser reduzidos? A taxa de desemprego vai cair? Segundo especialistas, o cenário ainda é de recuperação econômica lenta e, por isso, é necessário observar alguns fatores como a taxa de desemprego, o dólar, a taxa Selic. Sobre o valor do pãozinho e dos eletrodomésticos, por exemplo, o principal responsável pelo aumento ou queda no valor é o dólar. A moeda americana sofre variáveis que influenciam o cenário brasileiro, como o conflito comercial entre Estados Unidos e China e divergência entre o governo de Donald Trump e o Banco Central americano, que tem uma gestão independente do presidente. Já a taxa Selic e a inflação estão com patamares baixos no país, fruto da grande recessão que o Brasil passou em 2015 e 2016. Mas o otimismo está presente na vida da população. A gente espera que a estabilidade da economia continue, né? Que está nos padrões, não está legal, mas a gente espera que fique mais confortável, né? E que os preços tenham estabilidade pela questão da oferta e procura, né? Demanda e oferta. E aí é aquela história, se tem oferta, não tem procura, a tendência é dar uma equilibrada, né? A lei de ouro do mercado é essa, demanda e oferta. Esse otimismo também está presente no pensamento de milhões de brasileiros quando o assunto é Jair Bolsonaro, já que o novo presidente promete o fortalecimento da economia. Só que, segundo especialistas, essa não será uma missão fácil, diante dos inúmeros desafios. Paulo Guedes, ministro da Economia, afirmou ontem que sua gestão será centrada em 4 pilares: abertura da economia, simplificação de impostos, privatizações e reforma da Previdência, acompanhada da descentralização de recursos para estados e municípios. Todo mundo espera que a economia tenha um pouco de alavancada, porque o índice eu acho que foi só 1% de crescimento no Brasil, né? E a gente com essa troca de governo, eu estou bem confiante, eu espero que a economia melhore para todos nós, que haja mais emprego, que as taxas de juros dêem uma caída e que a economia volte a crescer e a produzir. Muito bem, então tá aí a expectativa dos brasileiros, inclusive pesquisas revelam que o brasileiro está muito otimista para a economia estabilizada ainda mais no ano de 2019. Nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, entender melhor como será o nosso dia a dia com o economista Fernando Galvão, que está aqui com a gente. Bom dia, professor, tudo bem? Nádia. Bom dia a todos os telespectadores. A gente tem uma pergunta aqui para iniciar a nossa conversa. Essa pergunta é a seguinte, vamos aqui... Dólar e outras moedas sobem ou descem? A gente sabe, a gente viu aí que o dólar está atrelado aos preços de muitos produtos no Brasil, sim, ou muitos produtos estão com preços atrelados à alta ou à queda do dólar. Sim. Qual é a movimentação inicial da moeda econômica, a previsão dos economistas para esse começo de governo? Existe uma previsão do boletim Focus, é uma pesquisa que é feita no mercado financeiro, esse boletim ele é publicado pelo Banco Central e lá... O resultado que se chega, ou a ideia, é de que o dólar consiga se manter estável mais ou menos na casa dos R$ 3,80. Com o dólar assim, nesse preço, você vê uma desvalorização do real, você precisa de R$1 para comprar R$ 3,80, aliás, R$ 3,80 para comprar um dólar. Há uma desvalorização do real nesse contexto. E isso gera, vamos dizer assim, isso é bom para o exportador, que vai, a cada dólar faturado, vai faturar R$ 3,80. Para o importador fica mais caro, por exemplo, produtos eletroeletrônicos, um dólar alto desse jeito, ele acaba que gerando uma certa pressão de aumento de preços de produtos que tenham componentes importados. O próprio trigo, por exemplo, que a gente produz o pãozinho, né? A gente importa muito trigo.
Então, há essa possibilidade, se bem que o entrevistado aqui falou da perspectiva de baixa do preço. Na venda do trigo você vê um mercado oligopolizado. Então, se o trigo não é bem oferta e demanda, porque como nós temos muito oligopólio na produção do pãozinho aqui no Piauí, em Teresina, se o preço do trigo cai internacionalmente, o preço do pão se mantém caro, porque nós temos poucas redes produtoras de pães, por exemplo. Tá, então, para o dólar, a tendência então é de estabilidade nessa casa dos 3,80. É de estabilidade, óbvio que essa coisa pode mudar, nós temos aí um conflito comercial Estados Unidos e China, econômico, político também, há um conflito próprio Donald Trump e Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Isso pode refletir na nossa economia. Pode afetar. Nós temos mais uma pergunta aqui, professor, com relação aos empregos. Na sua opinião e o que os economistas preveem, os empregos, a gente tem uma retomada no número de empresas, a gente já teve um crescimento um pouco, agora no final de 2018, mas muito tímido ainda. Qual é a tendência para 2019? Na questão dos empregos, o fundo do poço já atingimos. Já fomos, né? Já fomos em 2015 e 2016. A tendência é de que os números venham a melhorar. Preocupação é que essa recuperação ela tem se mostrado a mais longa da história brasileira. Então, assim, vamos continuar numa crescente de empregos. A preocupação é que o ritmo ainda é muito lento. Por quê? Porque a própria taxa de desemprego derruba o consumo das pessoas, o acesso ao crédito, e isso acaba comprometendo o consumo e o mercado. Bom, mais uma pergunta que a gente tem aqui para o professor sobre a inflação. A gente fechou com uma média de 4,5% em 2018. Qual a tendência para esse ano? O Boletim Focus aponta que a inflação vai ficar abaixo da meta entre 4,03% e 4,01%, abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Essa é a perspectiva de comportamento da inflação para o ano de 2019. Muito bem, a gente queria agradecer ao economista Fernando Galvão, conversando hoje com a gente aqui, traçando alguns panoramas e expectativas para o ano de 2019 na economia. Perspectivas boas, né? A gente sente aqui pelo começo da conversa. Vamos esperar para ver nos próximos meses. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Obrigado, bom dia. Um bom dia, até a próxima.